Olá! Se tem um assunto que mexe com o bolso de todo mundo, é a tributação. E a reforma tributária do consumo está aí, chegou e os seus impactos vão mexer com contribuintes, empresas, com todo mundo. No decorrer dos episódios aqui do nosso MCS Cash, a gente vai trazer sócios especialistas sobre o assunto para falar dos impactos que a reforma tributária do consumo vai ter nas áreas das empresas. Então faz o seguinte, pega o seu café, ajuste seu fone e vem com a gente para essa conversa. Olá, meu nome é Verônica Teixeira, sou sócia de consultoria tributária na MCS Markup. Olá pessoal, eu sou o Felipe Vieira, sou sócio da consultoria tributária aqui na MCS Markup também. E hoje a gente vai receber aqui a Cristiane Pacheco, nossa sócia de tributos indiretos e especialista na reforma tributária do consumo. Oi pessoal, estou muito feliz de estar aqui hoje, falar um assunto que quase não tem sido falado nos últimos 2 anos, pelo menos, que é a reforma tributária. Obrigada pelo convite. Muito bom. Então, nesse primeiro episódio, né, bem-vinda, Cristiane. Cris, né, vamos tratar aqui. Bem-vinda nesse primeiro episódio. A ideia é que a gente trazer insights, trazer as nossas experiências que a gente tem vivido com os clientes, que a gente já tem feito esses trabalhos de reforma, e trazer algumas coisas que, por mais que muita gente já esteja discutindo, mas acho importante a gente pontuar, pelo menos nesse primeiro momento, sabe? Essa questão de unificação de tributos, tal da simplificação, né? Criação de novas alíquotas. O que a gente pode fazer? O que você pode passar para a gente de o que as empresas precisam fazer para se planejar para essas mudanças? Assim? E além disso, acho que também falar do período de transição, da questão dos créditos e todas as áreas da empresa que podem ser impactadas em função das alterações da reforma tributária. Eu acho que não falta assunto para a gente conversar hoje, né? Hoje e nos próximos episódios. Mas começando então, né, sobre essa mudança, né? A reforma tributária é para valer? Esse período de transição tão grande assim, né? Eu ouço muito isso dos clientes, principalmente, perguntando: é para valer? Vai acontecer mesmo? Se a gente parar para pensar, na verdade, a reforma já está acontecendo, né? E aí, indo um pouquinho de trás para frente, a gente teve recentemente as notas técnicas que exigiram que as empresas estejam no momento de ajustar os seus sistemas, né? Ainda que a gente esteja em 2025. Então, a transição, né, definida pelo governo, ela começa em 1º de janeiro de 2026, mas, na verdade, a gente já está no momento, né, em 2025, onde as empresas já estão se deparando com ajustes aí que são demandados por conta da reforma tributária. E respondendo a sua segunda pergunta, né, por que um período de transição tão longo? Se a gente parar para pensar, né, o pacote de tributos, principalmente quando a gente fala dos tributos indiretos, eles são tidos como um dos mais complexos do mundo, né? E a gente mexer nesse pacote de tributos indiretos para ir para um novo regime, onde a proposta é de simplificação e de unificação, a gente envolve também interesses de vários entes federativos, a União, os estados, municípios, Distrito Federal, e a combinação desses interesses, né, olhando para os valores de arrecadação, eles acabam sendo muito sensíveis. Então, o período de transição ele acaba sendo importante sob a perspectiva do governo, né, de fazer essa transição de uma forma mais amistosa, para que esses entes não sofram aí com os seus níveis de arrecadação, e para os contribuintes, principalmente para as empresas, porque as empresas, por ter essa complexidade que a reforma tributária trouxe e mexer por várias áreas dentro de uma empresa, que a gente, né, pode explorar um pouquinho mais na frente sobre esse tópico, elas também vão precisar se adaptar e ter tempo de adaptação, inclusive ter recursos para fazer essas adaptações. Então, o período de transição foi um período de transição definido pelo governo, né, um calendário definido pelo governo, por conta da própria complexidade do sistema que a gente tem hoje para onde a gente vai, né? E a expectativa que o governo tem, inclusive as empresas também, de uma simplificação. Entendi, interessante. Nessa questão que você falou dos entes federativos, né? É porque a gente tem ali os tributos sobre consumo, né? PIS, COFINS e IPI, que são federais, ICMS, que é um tributo sobre consumo estadual, e o ISS,
um tributo sobre consumo municipal. Isso vai virar o tal do CBS e o IVA. Como é que isso vai funcionar? A proposta do governo é de unificar o ICMS e o ISS, né? Ele vai virar o IBS, e o IBS ele vai ser gerido pelo comitê gestor. A CBS, ela prioritariamente ali absorve o PIS e COFINS, alguns componentes do IPI também, e ela continua sob a gestão aí federal, fiscalizado pela Receita Federal, na Secretaria da Receita Federal. Além desses, né, a gente acaba sempre esquecendo, porque acaba sendo um imposto que atinge um determinado grupo de empresas menor, mas que não menos relevante quando a gente olha para o ambiente Brasil, que é um imposto seletivo também que foi criado, é um imposto com um fato gerador completamente diferente do que a gente tem hoje dentro do pacote dos tributos indiretos, e que também vai ser aí em nível da União, né, e vai ser gerido aí também pela Receita Federal. Ô, Cris, e fala um pouquinho dessa cronologia, desse período de transição. O que vai acontecer aí nos próximos anos? Quando a gente olha para a transição, olhando na perspectiva da empresa, ela já está acontecendo, né? Como eu falei na parte de sistemas. Mas quando a gente olha o cronograma oficial do governo, o que vai acontecer? Em 2026, a gente tem um período teste, né? De forma geral, esse período teste ele não vai gerar o recolhimento do IBS da CBS, mas ele vai precisar ter todo o operacional estruturado para uma apuração, inclusive as informações nas notas fiscais, e essa é a expectativa. E sob a perspectiva do governo, uma vez que a obrigação acessória ela é cumprida, que aí é transformada na nota fiscal, o recolhimento do IBS da CBS eles não acontece ao longo de 2026. Né? Por que o governo teve essa predisposição ao período teste? De novo, pela própria complexidade que a reforma tributária traz do pacote da reforma, né? E as mudanças significativas que ela traz. E aí, olhando para frente, a partir de janeiro de 2027, a gente já tem a extinção do PIS e COFINS, a CBS ela já passa a ser recolhida de forma integral. A partir de 1º de janeiro de 2029, a gente entra num período de transição do ICMS e do ISS de fato, onde a gente tem uma redução gradativa do ICMS e do ISS, a gente tem um aumento gradativo, talvez não na mesma proporção, isso também não está definido na legislação, do IBS. Em 2027, a gente também tem o IS, e as alíquotas do IPI elas são reduzidas a 0 a quem não for mais contribuinte do IPI, né, dentro do que a legislação define. E aí essa transição do ICMS e do ISS ela vai até o final de 2032, e aí a partir de janeiro de 2033 o ICMS e o ISS eles vão ser completamente extintos e o IBS ele passa a ser devido de forma integral. Por que a gente tem o período até o final de 2032 esse processo de transição do ICMS principalmente? Porque ele combina com a Lei Complementar 160, que traz a extensão dos benefícios fiscais e financeiros do ICMS. Então, foi algo proposital do governo para acompanhar esse calendário. E aí, por consequência, a partir de 1º de janeiro de 2033, as empresas que são beneficiárias, né, de incentivos fiscais e financeiros do ICMS, elas também passam a não ter mais esses incentivos. E aí tem um impacto significativo. Apesar que, quando a gente fala de ICMS, existe um grupo muito apaixonado pelo ICMS que insiste em dizer que o ICMS vive, apesar de existir um cronograma já definido. Perfeito. Então, Cris, você está falando do cronograma até 2033, né? Parece distante. Só que hoje a gente está em julho de 2025, mas você já está dizendo que já tem coisa, já tem to-do para o contribuinte fazer, as empresas fazerem em janeiro de 26, é isso? Janeiro de 26, inclusive nos anos seguintes também. Né? A gente precisa, pela complexidade da reforma, a gente precisa ter um plano, a empresa precisa ter um plano de ação com ações a curto, médio e longo prazo. Né? Quando a gente olha para esse período de transição, a gente tem que olhar, a cada ano a empresa vai ser exigida de ações diferentes até o final disso tudo está de fato implementado, né? Não é um período de transição que vai acontecer só em 2026
ou 2027, ou a partir de 2029, quando a gente começar a ter a redução do ISS e ICMS. Ele é um plano de ação que, de fato, em todos os anos a gente vai ter ações diferentes, até que esse cronograma seja completamente atingido aí. E um outro ponto que é interessante é, potencialmente, né, o que a gente vai ter é um esforço muito maior nos primeiros anos, até porque a gente tem uma curva de aprendizado, uma curva de adaptação, as empresas vão precisar se adaptar ao novo sistema, assim como o governo também vai ter. Então, isso vai acabar demandando um pouco mais de esforço. Mas não significa dizer que a gente não tenha ações a cada ano desse período que foi desenhado pelo governo. Realmente. E aí você falou aí do IVA dual, dessa consolidação dos tributos, né, do cronograma, das notas técnicas, mas o que mais que a reforma tributária está alterando aí no nosso sistema brasileiro? A gente teve alterações significativas, eu vou citar algumas aqui, não dá para citar todas, né, mas eu acho que existem alguns grandes pilares de mudança que eu acho que são importantes e que quando a gente olha para dentro de uma organização, a gente claramente vê que essas mudanças elas não atingem só a área de tax ou a área financeira, elas atingem também outras áreas dentro de uma empresa, né? Então, a gente sai, por exemplo, de uma tributação hoje na origem, e a gente vai para uma tributação no destino, né? A gente sai de um regime de alíquotas, né, de um mapa de alíquotas que a gente tem hoje definido por municípios, estados, inclusive por NCMs, tipos de serviços, que com uma simplificação aí, olhando para as alíquotas que os estados e os municípios eles vão definir, quando a gente fala de IBS, eles vão definir uma alíquota independente da natureza da atividade, da natureza do fornecimento. A gente também sabe que é uma mudança relevante a questão de não ter mais o cálculo do grossap dos tributos por dentro, e a gente vai para um cálculo por fora. Isso, de alguma forma, simplifica quando a gente vai fazer valoração de preços, né, definir tabelas de preços combinado com essas alíquotas. Ainda que as alíquotas, e é muito comum quando a gente vai conversar com os clientes, né, e a gente fala que a alíquota do IBS ela vai ser um percentual quebrado entre a alíquota, o percentual do estado e dos municípios, os clientes falam, mas então eu vou ter que ter 5.500 alíquotas, né, percentuais do IBS? Sim, vai ter que ter dentro do sistema e os parâmetros vão ter que considerar, né, esses percentuais olhando aí para cada município e estado, mas não para cada tipo de serviço, para cada mercadoria. Além disso, a gente tem a criação do split payment, né, que virou um mito, digamos, dentro da reforma tributária, está muito emblemático, né? Só se fala muito de split payment, sendo que tem outras alterações aí que são bem relevantes. Virou meio que o fantasma, de alguma forma, aí para as empresas, porque ninguém sabe exatamente como que isso vai funcionar. E, além disso, quando a gente olha para a legislação ela não traz de uma forma clara, mas as apurações elas vão passar a ser automatizadas. Essa é a proposta do governo, né? Então, hoje, e aí qual é a mudança significativa que a gente tem sob a perspectiva da empresa, né? As estruturas de compliance que a gente tem hoje dentro das empresas, né, de apuração, quando a gente olha principalmente para fins de ICMS, elas vão sair desse papel de apuradores, digamos assim, e vão passar a ser revisores e conciliadores com essa proposta do governo de uma plataforma. Muito interessante, né? E só que é aquilo, né? Quando o governo fala, né? Lei Complementar 214 saiu, fala em reforma tributária do consumo, logo o contribuinte se pergunta, né, se a carga tributária dele vai aumentar ou não, né? E, assim, a gente sabe que você falou aí de simplificação, falou de alíquotas, e aí eu lembro que, assim, ainda não está definida qual vai ser quais vai ser as alíquotas ou a alíquota total, né, do tal do IVA dual, né? Só que existem aí já críticas de uns números que saíram tipo de 26% a 28% e já tem as críticas em relação ao que seria a maior alíquota de IVA do mundo, né? Só que você falou simplificação, temos aí a possibilidade da tal da não cumulatividade plena, né? Então, nessa questão de aumento de cargo ou não, a alíquota qual vai ser, qual a sua análise sobre essa questão? Não, e um ponto que eu queria voltar no que você colocou anterior, que eu acabei me esquecendo de falar,
Tem 2 pontos também que são importantes quando a gente fala da reforma, né? É a amplitude de tomada de crédito, que hoje a gente tem muito contencioso por essas questões subjetivas também, quando a gente fala de natureza de tomada de crédito, principalmente PIS e COFINS, o ICMS também a gente tem, o IP é um pouquinho menos, e o alargamento, de alguma forma, também da base de tributação, quando a gente olha para o novo regime, quando a gente compara, né, com o pacote de indiretos que a gente tem hoje, né? E aí, voltando na sua pergunta, o que eu costumo falar para os nossos clientes? Precisa fazer conta, né? A gente precisa fazer conta e precisa analisar com profundidade para entender efetivamente os impactos, olhando para o tipo de negócio, olhando para a estrutura do negócio, porque cada empresa também tem a sua estrutura. E que não necessariamente, quando a gente compara empresas do mesmo ramo, elas vão ter impactos similares. Pode né? ser algo alarmante para ela. Exatamente. Talvez. Então, assim, a tendência é que todo mundo, comparar primeiro o percentual de alíquota nominal que a gente tem hoje com o percentual de alíquota nominal que a gente tem hoje, que é somar os percentuais de alíquota, né? A gente não pode fazer essa conta. Por quê? Uma vez que a reforma traz, primeiro, eu não tenho mais o cálculo do grossap dos tributos indiretos, o cálculo passa a ser por fora. Isso é um ponto que a gente tem que acaba sendo relevante quando a gente faz um comparativo de formação de preço ali. Entendi. O segundo, quando a gente tem uma amplitude de tomada de crédito, que é o valor do IBS da CBS que foi pago pelo fornecedor, isso traz um certo fôlego a depender do ramo, do tipo de negócio que a gente tem, né? E aí, com base nas nossas experiências aqui, até em trabalhos do que a gente já tem feito para nossos clientes, né? O que a gente tem percebido? Empresas que são beneficiárias de redução de alíquota de IBS e CBS, empresas que são prioritariamente exportadoras, elas vão acabar ficando numa posição acumuladora de crédito de IBS e de CBS. Empresas que são prestadoras de serviço, a tendência é de que elas tenham um aumento de carga tributária. E, assim, a gente tem visto isso nos resultados, né, quantitativos dos trabalhos que a gente tem feito, inclusive já tem até materiais no mercado de associações aí voltadas ao setor de prestação de serviço que já indicavam também nesse sentido. E aí existe até um pleito, né, um PLP, onde ele permitiria aí um crédito presumido de CBS sobre folha de pagamento para dar algum fôlego para os prestadores de serviço, porque é onde está, digamos, o seu maior custo ali, a sua maior despesa é a folha de pagamento. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer, se a sua análise sobre o prestador de serviço era na questão, porque não teria crédito da folha de pagamento, é isso? Exatamente. E prestador de serviço, quando a gente olha, não tem tantas naturezas assim que já fogem de uma situação regular do que a gente tem hoje, né? Então, esse fôlego também fica mais difícil quando a gente olha para o cenário da reforma tributária. A gente não consegue amortizar tanto. E eu estava pensando aqui, né, Cris, você falou assim, extinção do PIS e COFINS, né, e aí mudança aí, uma amplitude, aí uma abertura na tomada de crédito. E para quem já tem crédito de PIS e COFINS, você acha que vai ter uma corrida aí até o desaparecimento do PIS e COFINS? Como é que você tem visto isso? E aí só para eu fechar o raciocínio anterior, né, porque eu acho que é interessante e tem tudo a ver com a sua pergunta, Verônica, quando a gente olha indústrias de forma geral que aí não são beneficiárias de alguma redução de alíquota, elas têm ficado ali de uma forma equalizada quando a gente olha as cargas tributárias comparadas com o que a gente tem hoje. E um outro setor que também vai ser bastante impactado são aquelas empresas que vivem prioritariamente ali nos seus modelos de negócio de benefícios fiscais e financeiros do ICMS, né, concedido aí pelos estados. Mas voltando na sua pergunta, qual a relevância que o crédito de PIS e COFINS ele acaba tendo nesse pacote todo? Independente do ramo que a gente está falando, ele pode trazer um fôlego de caixa olhando para o futuro, já dentro do ambiente da reforma tributária. O que a gente não pode esquecer é o impacto da carga tributária, a gente está sempre olhando, né, nas nossas vendas, nos nossos fornecimentos. Mas a gente tem os fornecedores também. E esses fornecedores, eles podem ser impactados com carga tributária. Eles vão tentar trazer
Esse impacto da carga tributária, o repasse via renegociação de preço, renegociação de contrato. O crédito vai ser aproveitado pelo adquirente? Vai poder ser reconhecido. Mas o efeito financeiro para o adquirente do pagamento, né, do valor da nota, ele vai sentir ali um descasamento ali no teu fluxo de caixa. E quando a gente traz, né, reavalia, né, posições e naturezas de créditos de PIS e COFINS e traz esses créditos que vão poder ser compensados com a CBS no ambiente da reforma tributária, a gente traz um fôlego no caixa fiscal, né, para tentar aliviar esse caixa, por exemplo, talvez de um desembolso ali, um desequilíbrio para pagamento de fornecedores, independente da empresa, por exemplo, estar numa posição credora de PIS e COFINS. E é importante a gente reavaliar esses créditos de PIS e COFINS e, de fato, está tendo uma corrida, né? Assim, trazendo um pouco aqui do que a gente tem também discutido no dia a dia, empresas que tinham talvez posições mais conservadoras ali de tomada de crédito estão reavaliando para poder deixar, digamos, o seu colchão e, de uma forma estratégica, decidir o que vai fazer. Né? Então, assim, rever esses créditos de PIS e COFINS e o de ICMS também, ainda que a gente tenha a transição do ICMS um pouco mais para frente, o quanto antes a empresa se organiza, né, já com esse plano de ação e já visando ter alternativas no ambiente de reforma tributária, mais tempo ela tem de se organizar de forma estratégica. Não, isso é interessante porque até vão ter algumas decisões judiciais sobre crédito, PIS e COFINS que só vão sair depois que ele for extinto, né? Sim. Também, então isso é interessante. E aí, pegando um gancho que você falou, Felipe, assim, existe uma expectativa de que o contencioso vai aumentar significativamente. A gente já também tem visto isso na prática, e principalmente quando a gente fala dos estados e municípios. Mas, de fato, ainda que a gente esteja no novo ambiente, tanto a Receita Federal quanto as secretarias de Fazenda estaduais e municipais, elas têm ainda ali seus 5 anos para revisitar o que foi tomado, né? Mas, enfim, a gente sabe que tem estratégias de uma empresa se proteger da melhor forma para tomar uma decisão quando a gente fala de tomada de crédito. Né? Então, a ideia também dos contribuintes é isso, né? Revisite seu saldo credor de PIS e COFINS se tiver e analisa, né? Analisa sua apuração. Eu acho que a mensagem é não deixar de analisar e, principalmente, não deixar de registrar também no FD Contribuições até 31 de dezembro de 2026. Isso que eu ia tentar aqui. Qual a data que o PIS e COFINS vai acabar? 31 de dezembro de 2026, porque depois é crédito é potencial crédito que foi perdido, né? Então, a janela que a gente tem, o momento é agora, né? Legal. E, Cris, bom, a gente falou sobre a reforma tributária, a emenda constitucional, a gente tem lá a Lei Complementar 214 de 2025. Muito se fala sobre uma plataforma de apuração. Queria ouvir um pouquinho você falando sobre esse tema. Quando a gente olha, né, para a Lei Complementar 214, a gente tem ali as regras, né, de como que vai funcionar o IBS e a CBS. A Lei Complementar ela não traz a plataforma de como ela vai funcionar. E muito recentemente o governo apresentou o protótipo da plataforma. E aí eu estou falando do governo federal, porque essa plataforma está sendo desenvolvida pelo SERPRO. Por quê? E qual o motivo? Porque a CBS é a primeira que vai entrar, e a CBS ela é, digamos, gerida aí pelo governo federal. Sobre a plataforma também é importante a gente dizer, vai precisar ter uma plataforma espelho quando a gente fala de IBS, e aí isso também está sendo discutido em nível governamental, se o comitê gestor vai desenvolver uma. Já ouvi também o próprio governo federal dizendo que talvez os estados e municípios, através do comitê gestor, utilize a plataforma do SERPRO, aumente a capacidade, enfim. Mas isso é uma discussão mais em nível governamental, eu acho que na perspectiva do setor privado das empresas. A gente precisa ter uma plataforma que atenda para os dois, eu acho que essa é a premissa. E o governo desenvolveu essa plataforma automatizada, por tudo que eu ouvi, já era desde o início um projeto do governo, né, trazer esse componente tecnológico para a reforma tributária, e faz muito sentido quando a gente ouve, né, quando a gente começou a ouvir falar da reforma tributária, do projeto de emenda constitucional, de que o governo trazia da simplificação, a plataforma, de fato, que vai trazer esse componente de simplificação.
né? E essa plataforma ela tem um componente tecnológico fortíssimo e as notas fiscais elas passam a ser, digamos, o coração da apuração, né? Apesar que a gente sabe que as notas fiscais hoje são eletrônicas, elas são importantes, mas elas não têm essa relevância hoje. A gente ainda consegue, aí, olhando para os SPEDs, alguns ajustes ali manuais, né, pós captura de nota fiscal. A plataforma, a leitura de todas as informações que vão transitar por essa plataforma, elas vão vir da nota fiscal. Em termos práticos, o que isso significa? As notas fiscais, elas são geradas com base em cadastros, né? Seja de cadastros de fornecedores, cadastros de clientes, parâmetros fiscais, que não deixam de ser cadastros de produtos e serviços, enfim, são essas bases que alimentam as notas fiscais. Se essas bases não estiverem corretas, as informações que vão para a nota fiscal vão estar incorretas e as informações que vão para a plataforma vão estar incorretas. E o que a gente pode ter em termos práticos? Tomada de crédito inconsistente ou não tomada de crédito do que poderia ter sido considerado, débitos calculados de forma inconsistente, cadastro de clientes e fornecedores inconsistentes que podem tornar a nota fiscal como inidônea, sem legalidade. E uma vez que a gente tem um documento fiscal que não tem legalidade, eu não tenho direito à tomada do crédito e o meu débito inexiste, né? Então, a gente tem essa repercussão. E o momento que a gente está agora, por conta da publicação das notas técnicas que a gente teve, começou no final de 2025, mas o grande volume aconteceu aí no primeiro e segundo trimestre aí de 2026, né? Com a publicação das notas técnicas, a área de sistemas acabou sendo a primeira área que está desbravando a implementação da reforma tributária. Óbvio que tem o apoio normalmente da área de tax, quando a gente olha na perspectiva das empresas. Mas essa área de sistemas, ela está revisitando agora os seus parâmetros de sistema. E o que a gente tem visto na prática, quando a gente fala de cadastro, o cadastro sempre foi um problema. E os cadastros, eles estão borbulhando com essas inconsistências, e agora as empresas estão tendo que revisitar os seus cadastros e sanear os seus cadastros e até talvez mudar os seus processos de parâmetro de cadastro, que acaba sendo uma repercussão indireta quando a gente vê essas inconsistências acontecendo no cadastro e, por consequência, olhando para a área fiscal também. Então, para essas empresas que, de repente, sempre tiveram essa dor do cadastro, agora é a hora, né? É a hora e quando eu falo de mudança de processo, é até colocar isso numa rotina de fato, que a gente sabe que na prática acaba não acontecendo. Exatamente. Então, você está falando que sobre a plataforma de apuração, que o governo vai apurar o tributo e vai falar para o contribuinte quanto que ele tem que pagar. Não vai existir mais SPED. Em tese, não. Segundo o que o governo fala, o SPED não vai existir. E aí, quando a gente, de novo, né, olha para essas notas técnicas, existe uma consistência nessa fala, porque uma das notas técnicas diz que os SPEDs que a gente tem hoje, tanto do PIS e COFINS quanto do ICMS e do IPI, eles não vão trazer nenhuma informação de IBS e CBS. Então, existe uma consistência, digamos, fática nessa fala do governo. E o que o governo tem falado da plataforma. E aí um ponto interessante que eu acho que trazer no momento que a gente está agora, né? O governo ele já lançou um projeto piloto. As 50 primeiras empresas para participar desse projeto piloto, elas já foram divulgadas para contribuir de forma prática, né, em melhorias dessa plataforma que foi desenvolvida, aí, desse protótipo que foi desenvolvido pelo SERPRO. Né? E o governo fala que vai ser uma apuração preenchida. Exemplo do que a gente tem muito similar hoje, a declaração do imposto. Exatamente. Legal. Assim, para fins de CBS, eu até vejo com otimismo. Para fins de IBS, eu acho bem complicado. Mas... E eu não sou do grupo do ICMS Vive, mas... Eu também não. Vamos ver. E o contribuinte também, apesar dele... o governo vai apurar e vai dizer para ele quanto ele tem que pagar, né?
Só que o contribuinte também, ele vai, apesar de ter um time vai ter que ter um time de revisor também, porque ele vai ter que confrontar essas informações também. Falar, não, calma, governo, você não considerou isso, aquilo, né? Também. E quando a gente fala da plataforma, né, e a gente tem uma primeira quebra de paradigma que eu comentei no início, são esses grandes times, né, apuradores que a gente tem, principalmente empresas que têm muitos estabelecimentos de ICMS, que é um ponto importante também que a reforma trouxe, né? A gente vai ter um cadastro único. Então, uma empresa que tem, por exemplo, 20 estabelecimentos, 20 inscrições estaduais, isso não vai existir mais no cenário da reforma tributária. A gente vai ter um único cadastro centralizador dessa apuração, o que também está alinhado aí com uma das, né, que o governo diz de simplificação. Isso vai diminuir bastante, digamos, o back-office para gerir todos esses estabelecimentos, todas essas apurações, que é o que a gente tem hoje, né? No cenário de hoje, exatamente. E aí, esses times eles vão passar a ser conciliadores, revisores. Quanto esses times vão ser demandados depende muito de como a gente tem esses processos internos definidos dentro de uma empresa, do quanto esse cadastro ele é robusto do ponto de vista de estar saneado. Para quê? Porque são esses processos, esse cadastro que vai alimentar a plataforma. Então, a inconsistência que aparecer na plataforma é o que vai demandar o time de tax fazer a revisão e fazer ali o ajuste necessário para que não se tenha uma repercussão financeira negativa ou, digamos, negativa no sentido de recolher mais e recolher de menos, e também você está exposto ali de alguma forma ali a um questionamento por parte do fisco. Vai ter a simplificação, né? Mas a gente vai passar ainda por um longo caminho até lá, né? Até que você falou do TI, né? Ou seja, se a área de TI, né, da empresa ela não está envolvida ainda na reforma tributária hoje, julho de 2025, já está errado, né? Porque ela já tem que estar ali, né? Ela e outras áreas, né? Quais outras áreas aí seriam também impactadas? Eu diria que hoje acho que a área de sistemas é que tem o protagonismo. Quando a gente olha para a agenda, assim, eu acho que um ponto importante que as empresas precisam pensar tem que ter um plano de ação, né? E antes disso, o primeiro tópico que precisa estar na agenda é a reforma tributária, porque a reforma tributária ela impacta de forma multidisciplinar a organização, né? E a gente negativamente pode ter uma repercussão de chegar num ponto de não ter emissão de um documento fiscal e eu não tenho faturamento. E aí isso impacta o meu negócio diretamente, né? Então, acho que assim, ter um plano de ação, eu acho que a área de sistemas hoje é a área que tem um protagonismo, né? Porque a nota fiscal é um ponto sensível, ela impacta faturamento, e se a gente não tem faturamento, a gente não tem receita, não tem negócio, né? Então, acho que esse é um ponto bastante sensível. E as empresas precisam olhar e como vão tratar outras repercussões que a própria reforma tributária vai trazer, olhando questão de precificação, renegociação de contratos com o cliente, renegociação de contratos com fornecedores, revisitar seus processos internos também e fazer adaptações também, olhando para o que a reforma tributária exige, né? A gente tem mudanças aí que a gente pode falar que a área de tax ela já vai ter uma mudança de perfil, de alguma forma. Essas mudanças elas não vão acontecer da noite para o dia. A gente sabe que é um processo. Acho que os primeiros anos eles vão ser muito difíceis ali. Eu ouvi uma vez um tributarista falando que a reforma tributária é igual você fazer uma reforma morando no teu apartamento, morando dentro de casa. Eu acho que é uma boa analogia, né? A gente vai estar ali trocando o pneu enquanto o carro está andando, né? E as empresas vão ter que se organizar com N estratégias, né? Com N ações complementares, e por isso, quanto antes isso estiver na agenda e for tratado com a relevância que precisa, mais tempo as empresas vão ter aí de se organizar de uma forma mais estratégica e evitar a eventual perda financeira também. Sim. E agora aquela pergunta que todo mundo está se fazendo também, né? E o mito do split payment?
Virou um mito, né? Até porque o governo também vendeu isso como uma das grandes inovações dentro do pacote da reforma tributária. E é interessante porque quando a gente conversa com os clientes, antes de falar qualquer coisa da reforma tributária, ainda que o conhecimento dele seja bem superficial, uma das primeiras perguntas que vem são 2 perguntas, né? A reforma tributária de fato vai acontecer? E a segunda e o split payment? Né? Então virou um mito, assim, e é um fantasma. Porque da forma, né, como conceitualmente foi apresentado no início, de fato virou aí um monstrinho. Mas conforme o governo apresentou a plataforma e veio trazendo elementos mais práticos de como isso vai funcionar, e a própria lei complementar, o que ela traz também, porque a lei complementar, ela fala do split payment, tem alguns artigos ali que são dedicados. Quando a gente combina isso tudo, a gente entende, né, e chega à conclusão, assim, o split payment, ele é uma das formas de reconhecimento de crédito, mas ele não é a única forma de reconhecimento de crédito. Que essa tinha sido a interpretação que a maior parte do mercado tinha ficado com essa sensação, que toda e qualquer transação que acontecesse, para fins de reconhecimento de crédito, o split payment ele ia ter que acontecer, né? Uhum. A gente olha para a legislação, tem 5 ou 6 formas ali de reconhecimento de crédito, mas eu vou falar as 3 que são as principais, que eu acho que são mais relevantes, que é o crédito, né, pelo adquirente, ele pode ser reconhecido via compensação de saldo credor, né? Então, se o teu fornecedor ele tem um saldo credor acumulado ali de CBS e de IBS, automaticamente, através da plataforma, quando ele emite a nota, ele já vai disponibilizar o crédito. A outra forma é via pagamento, liquidação financeira do valor recolhido. Então, ele também ali, no momento que for pago, né, o tributo da competência ali, o IBS e a CBS, ele vai disponibilizar o crédito para o adquirente. E se nenhuma dessas 2 acontecer, aí o split payment entra como sendo um residual, entre aspas, né, de uma forma bem simplista. Então, no momento do pagamento da fatura, se o fornecedor ele não quitou o débito do fornecimento, no momento do pagamento financeiro, o split payment acontece, né? E a parcela do tributo vai para o governo e a parcela líquida vai para o fornecedor. E aí a plataforma ela automaticamente vai disponibilizar esse crédito para o adquirente. Se a gente parar para pensar, assim, tem uma lógica toda por trás, né? Qual a ideia do governo com split payment? E aí, né, falas do próprio governo. É de evitar a sonegação, porque aí, em algum momento o fornecedor que não quitou os seus tributos, ele vai quitar de qualquer forma. Então, o governo também, ele de uma forma muito sutil, ele está criando vários entes fiscalizadores privados, né? Porque se eu sou uma adquirente, o crédito não foi disponibilizado e eu sei que o meu fornecedor já deveria ter pago o tributo ali na data de vencimento de uma determinada competência. Se ele não quitou, eu quero o meu crédito, porque isso também está impactando meu fluxo de caixa de pagamento de tributo. Então, eu também vou ficar incomodada e eu vou começar, você não vai pagar o seu tributo? Você não vai pagar o seu tributo? Porque isso me gera um efeito financeiro de alguma forma. Então, o governo também acabou gerando aí, vai gerar, né, vários entes, digamos, mini entes fiscalizadores, né? Eu acho que agora desmistificou aí esse mito aí do split payment, né, Cris? Conceitualmente sim, vamos ver na prática, né, como é que isso vai funcionar, porque tem e aí só para fechar, eu acho que é interessante falar, os meios de pagamento, né, os bancos, a expectativa é de que eles estejam interconectados com essa plataforma do governo, né? Enfim, aí também é um ponto sensível, que existe investimento por parte deles, isso está sendo discutido também em nível governamental, mas assim, acho que conceitualmente ficou claro, né? Eu acho que a gente precisa ver na prática como isso vai funcionar, até porque, reforçando essa imagem de mito, alguns países, eles têm o split payment e a experiência parece que não é das melhores, né? Então, em algumas empresas multinacionais que já tiveram, de alguma forma, contato com o split payment por conta das suas né, sucursais no exterior ou conversas,
ficam mais, digamos, traumatizados, porque já existe esse estigma, inclusive global também. Mas, enfim, conceitualmente, sim. Legal. E aí, ao longo de toda a sua fala, a gente pôde perceber ali alguns elementos importantes nesses processos de implementação de reforma tributária, né? Você falou dos sistemas, você falou, lógico, da área tributária. E, assim, se pudesse dar uma dica, assim, quais são os principais aspectos que você tem visto nos trabalhos aí que você tem realizado, de ações ou de áreas que as empresas têm que envolver e precisam tomar cuidado em um plano de ação? Por conta, né, da profundidade das mudanças, né, e dessa característica muito explícita, multidisciplinar que a reforma tributária trouxe, não que os tributos indiretos hoje que a gente tem, eles não tenham essas características também, né? O que a gente acaba tendo na prática é uma cultura mais fragilizada quando a gente olha para dentro das empresas, né? Assim, não existe quando a gente, por exemplo, fala de ICMS, né, uma precificação, algumas empresas já são maduras da área comercial, sentado com o pessoal de tax, né, para fazer uma precificação ali mais segura, estrutural, levando em consideração carga tributária. Mas algumas empresas ainda não. A reforma tributária, ela traz, inclusive, essa mudança de cultura, por essa característica multidisciplinar tão forte. Isso vai impactar também essa cultura interna, né? E na prática a gente já tem visto algumas dificuldades da área de tax, né, ou área financeira, engajarem outras áreas que vão ser tão prioritárias quanto, por exemplo, a área de tax, para que esse projeto da reforma tributária seja implementado. E aí um dos pontos que a gente tem visto, né, primeiro, assim, é a dificuldade de engajamento, né? Então a gente até tem ajudado bastante nessa conscientização da organização como um todo, né? E não só discutindo com a área de tax, mas também explodindo, né, essas conversas e trazendo um conteúdo técnico mais palatável, ali, mais objetivo para as outras áreas entenderem a repercussão que vai acontecer nelas, né? Então, acho que esse é um ponto sensível que a gente tem visto muito, essa questão do engajamento. O outro é a questão de processos também, porque a reforma vai passar, como passa por todas as áreas, né? Inclusive pela área de RH, que é interessante, até numa das interações que a gente teve com um cliente nosso, a pessoa que era responsável pela área de RH, quando ela entendeu que era a reforma tributária, ela começou a colocar vários questionamentos. Primeiro, renovação, por exemplo, de contratos, né, de plano de saúde. Possibilidade de tomada de crédito, por exemplo, de um plano de saúde que é contratado, né? O que eu posso tomar de crédito quando eu falo de plano de saúde? Eu olho só para a folha de pagamento, eu poderia considerar também os dependentes. Então, assim, é tanta complexidade que até a área de RH, que parece que é tão distante, vai acabar participando dessas discussões também, né? Então, é interessante isso também. E isso passa pelos processos, por todas essas áreas. Então, é revisitar processos. E aí, quando a gente fala revisitar processos, não é numa perspectiva de auditoria interna, mas é numa perspectiva de controles internos para trazer a realidade da reforma tributária para dentro desses processos. Mas acho que o ponto mais relevante que a gente tem visto, assim, que a gente tem, inclusive, atuado bastante, precisa entender qual é a repercussão que a reforma tributária vai trazer para o seu negócio, né? E para a estrutura do seu negócio, porque não necessariamente a estrutura que tem hoje vai ser a estrutura mais eficiente quando a gente olha para o futuro, né, com a reforma tributária. Então, assim, fazer o diagnóstico, entender qual é o impacto da carga tributária, né, quais são os potenciais issues que vai ter, quais são as transações, quais são as atividades que hoje talvez não estão sendo consideradas para tributação e que vão trazer uma carga tributária adicional. A gente está discutindo com o cliente que tem uma estrutura muito específica que é regulamentada, né? Será que a associação vai ter que se envolver numa discussão para ter um tópico específico no regulamento para proteger o setor? Uhum. Né? Então, a gente passa por esse tipo de discussão também. Né? Então, assim, é muito óbvio que aí, né, voltando lá do que a gente começou falando, né, que o gatilho das notas técnicas, a área de sistema, ela vai ser impactada
nesse momento e durante o período de transição todo, porque a gente vai ter ainda alterações de alíquotas também, né? Área de compras, renegociação de contratos com fornecedores, área de suprimentos, né? Compras ou suprimentos, área comercial, atendimento a cliente também, quem tiver, porque pode ser que ali, no dia a dia depois, até para fins de esclarecimento ali de carga tributária, a área de atendimento ao cliente, ela seja muito demandada no início, então ela precisa também estar preparada com relação a isso. Tesouraria, contas a pagar, contabilidade, o que a gente traz, né, de impacto de tributos indiretos, a gente vai ter que ter um novo reflexo na contabilidade, não para 2026, porque a gente está no período teste, não tem recolhimento, mas a partir de 2027 a gente vai ter que revisitar, talvez até plano de contas, né? Existe uma expectativa até do IBRACON se posicionar alguns pontos polêmicos, acho que a gente vai acabar abordando sobre esse assunto em outro episódio, mas enfim, então a gente... a área jurídica, né, quando a gente fala de renegociação de contratos, de ter cláusulas, né, seguras aí que permitam essa renegociação olhando a médio e longo prazo, né, não só com uma visão muito a curtíssimo prazo por conta de impacto, a gente tem que ver que a gente vai ter mudanças, né, de alíquota de ICMS e de IBS aí pelo menos durante 3, 4 anos, pelo menos, enfim. Então, são muitas áreas, né, e cada área vai ter uma demanda diferente, né, mas sempre com o apoio da área de tax. Né? A área de tax, ela não vai poder fugir. A diferença é que a gente muda o protagonismo, né? Não, e esse insight é muito bom, né, do engajamento das áreas, achei fantástico, assim. E eu fico imaginando, a pessoa que está ouvindo esse podcast nesse momento, ele fala assim, tá bom, mas por onde eu começo, né? O que eu faço, né? E eu sei que a MCS, Markup, a gente tem feito trabalhos aqui de diagnóstico de reforma, seja para indústria química, farmacêutica, SA de capital aberto, prestador de serviço. Né? Então, assim, a gente já tem uma experiência do que a gente tem visto na prática. Né? Então, assim, se você pudesse agora resumir assim, 3 pontos importantes que a pessoa precisa começar a fazer para implementar a reforma, assim, o que você apontaria? Assim, né? Eu acho assim, se a empresa, né, aí na figura da área de tax, não conseguiu ter tempo de se inteirar das mudanças da reforma tributária, conversa com quem está por dentro do assunto, né, para trazer esses insights e poder, num primeiro momento ali, clarear as ideias. Eu acho que esse é o primeiro ponto ali, né? E a gente sabe que a rotina do dia a dia, ela é pesada para quem é da área de tax. A gente vive uma dinâmica tributária, tem vivido cada vez mais absurda, alteração não só de reforma tributária, mas que passa por outros tributos também, né? IRPJ, CSL, IOF recentemente. Então, assim, a gente sabe que a agenda ela é puxada para quem é da área de tax e acompanhar tudo é praticamente impossível. Então, assim, procura alguém que está por dentro do assunto para conversar. Fazer um diagnóstico é essencial para entender qual é o impacto tributário, de carga tributária, e até as repercussões ainda em outras áreas, para definir quais são as ações complementares que precisam ser implementadas. Ter um plano de ação. É essencial ter um plano de ação minimamente com as primeiras ações para seguir. E esse plano de ação, eu costumo dizer que ele é vivo, né? Porque conforme a gente vai evoluindo, outras ações elas vão acabar entrando nesse plano de ação. Então, por exemplo, dei o exemplo de sistemas, né? O que as empresas estão se deparando? O plano de ação vamos implementar a nota técnica para que a nota fiscal tenha os campos de BS-CBS. Quando você passa para uma implementação, você já vê que a tua ação ela já explodiu para revisitar o teu cadastro, porque ele é importante e ele não está saneado na expectativa, né, que a reforma tributária traz. Né? E o outro ponto é engajar a empresa também, de trazer todo mundo para a mesa, de compartilhar o projeto com todo mundo, porque tem ação para todo mundo. Né? E aí, quando a gente olha para cada área, a gente já tem algumas ações assim que poderiam
já ser levadas em consideração por uma empresa, né? Se o compliance, né, a rotina ali do fiscal ficar muito pesada para absorver, procura uma terceirização, né, ou reavalie a capacidade instalada de profissionais, né, seja através de contratação de profissionais ou contratação de empresas, né, que provém um low staff ali também para ajudar nessas novas atividades. A parte de sistemas, pode ser que a arquitetura de sistemas ali não seja a melhor. Faz um mapeamento dos seus sistemas, né? Vê se o teu sistema, de fato, ele não tem nenhum gap ali, do teu processo ali de interface, se ele não tem nenhum gap, onde você precisa talvez automatizar ou ter alguma estrutura intermediária ali para que você consiga trazer a reforma tributária para dentro, né? A gente tem discutido muito isso com clientes, né? Quando a gente fala dessa parte de sistemas, também empresas, por exemplo, que adquiriram muitas empresas com vários RPs diferentes. A gente tem um retalho de arquitetura de sistema. Então, a gente precisa reavaliar como é que isso tudo vai se interconectar, né? A gente, em consultoria tributária, não faz esse trabalho, mas a gente apoia, né, por exemplo, a nossa área de GRC nesse sentido também. E a gente também aqui tem as nossas soluções multidisciplinares também, que a área de consultoria tributária sempre está fazendo interface com alguma outra área. Avaliar os impactos financeiros também, né, de fluxo de caixa também é muito importante, seja por conta do split payment, seja por conta dessa questão de renegociação de contratos com fornecedores, datas de vencimento ali entre né, as tuas faturas de clientes e fornecedores, enfim. A gente tem um universo aí, isso são alguns exemplos, né, do que a gente já vem discutindo aí e tem ajudado alguns clientes. Mas existe uma gama enorme, eu costumo dizer, inclusive, que a gente não tem visibilidade de tudo hoje, né? É verdade. Até porque a visão que a gente tinha em janeiro já não é a mesma visão de março, não é a visão de julho, e certamente daqui a 2, 3 meses já não vai ser mais a mesma visão. Excelente, Cris. Muito obrigada pelos dados, pelas informações, por compartilhar sua experiência conosco. A gente está chegando aí ao final do nosso podcast, nosso primeiro episódio. A gente passou aí desde da explicação do início dos principais aspectos da reforma tributária, como que ela impacta, as principais mudanças e alterações, e também trouxe aspectos muito práticos, e eu te agradeço por isso, em relação a como as empresas precisam se preparar e o que elas precisam focar, os planos de ação que elas precisam desenvolver. Acho que ficou bem claro. Te agradeço aí por tudo isso. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Muito bom. É sempre um prazer te ouvir falar sobre reforma, Cris. Então, muito obrigado por isso. Obrigado aqui por ser minha colega aqui de nossa dobradinha. E vamos para os próximos, né? Vamos para os próximos. Quase não falo de reforma, né? Obrigada. Então, está terminando o nosso bate-papo sobre a reforma tributária. E assim, a gente podia ficar aqui fazendo um episódio de 3 horas de duração, né? Mas como não dá, aproveita, gente. A gente não falou, por exemplo, de temas como CBS importação, IBS importação, ou aprofundou na questão do split payment. O que vocês quiserem assistir, ouvir nos nossos próximos episódios, também fale com a gente, entre em contato, deixe nos comentários. Okay? Agradecer aqui a Cristiane Pacheco e a Verônica Teixeira. E siga o @MCSMarkup nas nossas redes sociais. Esse e os próximos episódios vão estar disponíveis lá no Spotify e no YouTube. Até a próxima!